Imaginem a seguinte vela colocada após o centro de curvatura de um espelho côncavo. Vamos estudar como será formada a imagem deste objeto. Nós podemos lembrar da última aula, onde apresentamos 4 raios notáveis. Nós teremos que escolher apenas 2, fica a seu critério fazer essa construção. Basicamente, a gente vai aplicar ao topo desta imagem um raio de luz que vai incidir no espelho côncavo e a partir daí veremos onde 2 raios escolhidos se encontrarão. No local onde eles se encontrarem é onde o topo deste objeto formará uma imagem. Então vamos pegar alguns raios que são muito fáceis de a gente trabalhar. O primeiro, vamos imaginar que é um raio que sai do topo da vela em direção ao espelho côncavo, paralelo ao eixo principal. Então ele incide paralelo ao eixo principal e, logicamente, pessoal, vocês vão lembrar o que acontece com ele? Ele vai ser refletido passando pelo foco do espelho côncavo. Tranquilo? Agora vamos pegar o segundo raio notável. Vamos imaginar um raio que pega do topo desta vela e ele vai passar pelo foco do espelho para incidir no espelho, na superfície refletora. Então ele incidiu passando pelo foco e ele vai refletir paralelo ao eixo principal a partir deste ponto. Então teremos aqui agora, paralelo, ele passando, nós teremos que os 2 raios, o primeiro raio eu vou colocar até aqui agora a setinha, certo? Mostrando qual foi o sentido da incidência. Então teremos aqui o primeiro raio, deixa eu colocar com uma outra cor, e o segundo raio. Eles refletiram e se encontraram neste ponto aqui. Então este ponto será onde será formada a imagem deste objeto que é o topo da nossa vela. Então o que nós faremos? Vou usar aqui um artifício para eu copiar e colar essa vela ali embaixo para a gente mostrar como é que vai ficar a nossa imagem. Deixa eu girar ela completamente. Agora a gente vai diminuir um pouquinho ela, colocar a base aqui e vamos diminuir até ela caber. Então, olha o que vai acontecer. Vai ser formada essa imagem, mostrando aqui como o topo está colocado ali, e nós teremos as seguintes características da imagem. Essa imagem ela será invertida, vai ser menor e será uma imagem real. Por que, pessoal, é uma imagem real? Porque ela é formada a partir do encontro real dos raios que foram incidentes e refletidos no espelho côncavo. Diferente seria se eu tivesse o encontro a partir de raios prolongados, que a gente vai ver que vai ser comum no espelho convexo. Além disso, a gente pode dizer também que essa imagem estará situada entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Bem, agora vamos imaginar que este objeto, ou seja, a vela, esteja exatamente no centro de curvatura do espelho. Vamos imaginar o que vai acontecer aqui, construindo a imagem através dos raios notáveis. Vamos, para manter aquela uniformidade, utilizar os mesmos raios notáveis do exemplo anterior. Ou seja, pegaremos a partir do topo um raio que passe paralelo, incida no espelho paralelo ao eixo principal e ele reflita passando pelo foco do espelho. Esse vai ser o primeiro raio. E vamos imaginar o segundo raio notável que vai sair do topo, vai incidir no espelho passando pelo foco e em seguida ele refletirá do espelho côncavo emergindo paralelo ao eixo principal. Já sabemos que o topo da nossa imagem estará exatamente neste ponto de cruzamento entre os 2 raios. E aí vamos pegar aqui, por exemplo, a nossa vela e vamos copiá-la e colocar ali embaixo. No primeiro momento aqui, rebatê-la, vamos colocar aqui embaixo e a gente vê que exatamente onde os raios se cruzaram foi aqui no topo dessa mesma vela. Vejam que eu não mudei o tamanho dela. Nós temos aqui o objeto e temos aqui a imagem. O tamanho do objeto é exatamente o mesmo tamanho da imagem e olha só que interessante também. Neste caso, nós temos que a imagem se formou exatamente na mesma posição do centro de curvatura. Então podemos dizer que neste caso do objeto colocado
no centro de curvatura de um espelho côncavo, nós teremos uma imagem conjugada que vai ser construída de forma que vai ser invertida, vai ter o mesmo tamanho do objeto e será também uma imagem real, porque é fruto do encontro efetivo de raios de luz, certo? E além disso, pessoal, na última situação nós vimos que a imagem ficava entre o centro e o foco. Já neste caso, coincide exatamente com a posição do centro. Desde já, se você tiver alguma dúvida, não esqueça de comentar lá embaixo para que eu possa te ajudar, ok? Vamos partir para a próxima situação? E se você está gostando da aula e está comigo até agora, não esquece daquele like para o seu amigo aqui não, valeu? Vamos lá. Bem, vamos lá então para o terceiro caso. Agora nós temos a vela, o objeto, entre o foco e o centro de curvatura. A gente já está ficando craque nisso, né? Então já vou começar a passar rapidinho para vocês aqui. Vamos lá, primeiro raio notável. A gente vai pegar aqui do topo, vai chegar paralelo ao espelho côncavo. Em seguida, a gente vai refleti-lo passando pelo foco do espelho. Beleza? Vamos mudar aqui o outro raio. Vamos pegar ele passando pelo foco. Ele vai lá embaixo. Vou simular que seja mais ou menos aqui, que ele esteja encontrando o espelho. E aí ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Vou ter até que aumentar aqui esse raio para que haja o encontro lá no fim. E a partir dessa construção nós teremos agora uma imagem maior do que a anterior. Então ela vai se posicionar após o centro de curvatura, será maior do que a imagem anterior e será ainda uma imagem invertida. E além disso, permanece sendo real. A quarta situação que eu vou apresentar para vocês é quando o objeto está entre o foco e o vértice do espelho. Então temos aqui, por exemplo, o primeiro raio que vem do topo, incide paralelamente ao eixo e reflete na direção do foco. Agora, nessa nova situação, nós não teremos como fazer o raio incidente cruzar no foco, porque nesse caso, o foco não está entre o objeto e o espelho. Então, nós teremos que encontrar algum outro raio notável que possa nos atender. E o mais conveniente acaba se mostrando o raio que vem, incide no espelho pelo vértice e reflete como se fosse um espelho plano, tendo ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E aí, galera, vocês vão ver que desse lado de cá, o objeto não vai ser formado porque não vai haver o encontro dos raios. E aí vai entrar uma situação nova, que a gente vai ver aqui no espelho côncavo, que vai ser o prolongamento dos raios. Os raios que são refletidos, eles de fato não se encontram. Eles vão ter que ser prolongados. Então nós faremos aqui o prolongamento dos raios numa outra cor, em cinza. Vindo daqui e outro vindo daqui. Isso fará com que eles efetivamente se encontrem nesse ponto aqui em cima. E aí nós teremos a formação da nossa imagem aqui em cima. Ela vai ser maior, agora em vez de ser invertida, ela vai ser direta ou direita, ou seja, tem a mesma orientação que o objeto. Além disso, podemos dizer que ela vai ser uma imagem virtual, porque ela é fruto do encontro de raios prolongados e não raios que efetivamente se cruzam. E como vocês podem ver, essa imagem não se encontra mais na frente do espelho côncavo, e sim atrás da sua superfície refletora. Aí você vai perguntar, professor, esqueceu do foco? E se o objeto estiver posicionado no foco? E eu já vou facilitar para vocês a imagem aqui direto, certo? Já construí aqui, vocês já podem imaginar aí como que é feita essa construção. O fato é que a imagem de um objeto que é colocado no foco, ela é dita imprópria. Dizemos que é uma imagem que é vista no infinito. Nesse caso, os raios não se encontram efetivamente e nem mesmo os raios prolongados. Isso acontece porque os raios refletidos, eles são exatamente paralelos. Falamos já de todas as possibilidades relacionadas ao estudo do espelho côncavo. Agora vamos falar sobre o espelho convexo, e ele é muito mais simples, porque apenas uma construção é capaz de abordar todas as possibilidades. Em primeiro lugar, a gente vê que o objeto, agora ele está posicionado não no mesmo plano onde se encontram o foco e o centro, e isso vai fazer toda a diferença.
De qualquer forma, trabalharemos ainda com os mesmos raios notáveis que estávamos trabalhando na situação anterior e veremos como se forma essa imagem. Vamos imaginar o primeiro raio saindo do topo do objeto, encontrando o espelho convexo através de um raio paralelo ao eixo principal. Este raio será refletido baseado num raio que prolonga-se através do foco. Vemos aqui o raio prolongado em cinza, e aí o raio refletido terá a mesma direção desse raio prolongado. O outro raio mais conveniente que nós podemos utilizar vai ser aquele que sair do topo do objeto, encontrará o vértice e será refletido como se esse espelho fosse um espelho plano, ou seja, que vai ter o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E aí nós representaremos novamente qual vai ser o prolongamento desse raio refletido, de forma que teremos o encontro dos dois prolongamentos de raios exatamente nesse ponto. E aí, a partir desta análise, poderemos montar finalmente qual será a imagem associada àquele objeto inicial. Vemos aqui que a imagem será no espelho convexo sempre direita, ou seja, com a mesma orientação que o objeto, será sempre menor ou reduzida e representará uma imagem virtual, justamente porque é fruto do prolongamento de raios refletidos. Bem, nessa aula nós vimos todos os tipos de construção de imagens nos espelhos convexo e côncavo, ou seja, espelhos esféricos. Na próxima aula nós veremos o estudo analítico dos espelhos esféricos. Veremos como se relacionam matematicamente em equações elementos como distância focal, distância do objeto ao vértice, distância da imagem ao vértice, aumento linear transversal e assim teremos estudado nessa sequência toda a teoria necessária para vocês fazerem as provas de espelhos esféricos. Um abraço, aguardo vocês até a próxima.